Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e eu vou falar para vocês aqui hoje alguns jogos dessa segunda, dia 23 de abril, que eu enxergo uma oportunidade dentro dos mercados que eu trabalho, que é mais match odds, back e gols. Talvez o pessoal que trabalha em outros mercados não seja tão vantajoso, o conteúdo, mas espero para quem talvez faça os mesmos mercados ou mercados parecidos e possa ajudar. Bem, antes de a gente começar a falar das redes sociais, tem o YouTube, Instagram, Lado B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail ladob.trader@outlook.com. Então quem puder seguir a gente lá, dá uma moral, a gente fica muito satisfeito. Além de mim, tem o Cabal e o José Aldo, que também participa, nesses últimos dias não estão podendo gravar, mas assim que possível estarão aí fazendo parte de algum episódio ou fazendo algum conteúdo também, Bem, foi um final de semana para mim que começou mal, Sábado foi ruim, e domingo foi bem bom, Então a gente até brinca no Discord que final de semana sempre é um dia bom e outro ruim. Claro que é uma brincadeira, pode ser os dois ruins, pode ser os dois bons, mas a maioria das vezes acontece isso, por mais engraçado que seja, mas não que um seja ruim, mas talvez seja um 0-0 ou não seja tão bom igual o outro. E eu vim mal assim desde quinta, que o quinta eu não trabalhei, estava de folga, depois sexta era feriado e vim ali no 0-0, depois sábado ruim e aí domingo melhor, bem melhor, O que eu mudei, vamos falar assim, pro domingo, eu fiz as mesmas coisas. Eu notei que eu tava forçando algumas entradas FT muito cedo, Talvez aquele negócio de algumas dão certo, você quer fazer sempre, talvez exagerando ali, não esperando o momento correto para que eu possa entrar, dentro do que eu estabeleço de método, antecipando muito, e também tentar ficar mais focado, Muitas vezes você está fazendo trade, você distrai ou com o celular ou com conversa e tal. Então tentei ficar um pouco mais concentrado e diminuir um pouco os jogos, principalmente no começo do dia, Então eu costumo fazer sempre 4 telas, comecei com 2, às vezes um jogo, comecei devagar ali, não falei assim, a maré não tá boa, vamos fazer o básico, E acabou dando certo, E foi um dia bem legal aí. Bem, antes de falar dos jogos que eu fiz, vamos falar assim dos jogos de hoje, De hoje não, de amanhã, segunda-feira. Bem, é uma segunda com poucos jogos, não tem tantos jogos assim. Acho que até o pessoal que faz só os campeonatos mais conhecidos talvez até tira o dia de folga. Às 10 horas tem Turquia, segunda divisão. O pessoal que gosta de trabalhar gols aí é um campeonato muito legal de fazer, bastante over, Então hoje teve no domingo aqui teve jogos com 5-3, 5 gols, 7 gols, então é bem legal de fazer. Então amanhã tem 2 jogos às 10 horas. São times aí mais da parte de baixo da tabela, Não tem nenhum ali mais para cima, mas tem a questão da disputa aí para descenso também, Tem a terceira divisão da Turquia. Então quem for fazer os jogos, não vou entrar nenhum mais em detalhe, mas são jogos mais para over, É difícil pegar match odds aí na Turquia, até na primeira divisão é complicado, E 11 horas tem um jogo da primeira divisão, que talvez o pessoal conheça mais, que é o Giresunspor, talvez esse nem tanto, quanto o Başakşehir. As odds estão parelhas, o Başakşehir com um pouquinho menos, tá 2,40 contra 2,75, mesmo fora de casa, e o pessoal considerando eles favorito. Eu fiz o último jogo do Giresunspor contra o Ankaragoku. Achei o time bem frágil, vamos falar assim. É um time que até ataca bem, igual a maioria dos times da Turquia, mas a defesa é muito ruim, E o Başakşehir é um time que
ganhou nos últimos 5, 6 anos, ele ganhou alguns títulos lá na Turquia, tinha tomado aquele posto ali do maior time do país, do Galatasaray, do Fenerbahçe, do Besiktas, que talvez são os times mais conhecidos, e ele junto com o Trabzonspor são os dois times que surgiram assim da nova leva de times assim que vinha dominando. Essa temporada já tá os 3 principais mais conhecidos, vamos falar assim, lá em cima mesmo, e o Başakşehir provavelmente vai ficar ali sem vaga em competições europeias, meio de tabela. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse jogo. E o Başakşehir é um time um pouco difícil para dar padrão de back, né? Ele não é tão tão impositivo, e ainda mais fora de casa. Então depende do jogo, tem que tomar cuidado. Mas destacar esse jogo aí pela odd, né? Tá 2,40, ele é bem mais time que o Giresunspor. Claro que o Giresunspor tá jogando a vida, corre risco de rebaixamento e tudo, mas fica de olho aí que tá uma odd bem legal. Bem, após isso, vai ter vamos falar assim, um grande gap aí de jogos que eu vejo como oportunidade, né? Tem alguns jogos de outras competições aí que até eu mesmo que faço mais jogos de ligas que talvez não tem tanta relevância, né? Não faço. Destaca aí às 14 horas, tem o dinamarquês, Odense e Lyngby. Bem, o campeonato da Dinamarca, ele, após a fase de classificação, divide-se em 2 hexagonais, né? Um para título e o outro para rebaixamento. Cai 2 times. O Lyngby, ele tá caindo no momento, ele é o último com 20 pontos. E o primeiro time fora é o Horsens com 26. Então, assim, extremamente importante a partida para ele, né? Para ele tentar escapar. E o Odense está disputando com o Midtjylland a vaga aí para a Conference League. O Midtjylland, que costuma estar na parte de cima, dessa vez está na parte de baixo, não corre o risco de cair. A diferença é muito grande, de 18 pontos na frente. Mas esse hexagonal final aí da parte de baixo, ele dá uma vaga para a Conference League, né? Então é um playoff que ainda vai ter que disputar ainda esse playoff para tentar ir, mas é um caminho, né? Então são 2 times que ainda disputam. Campeonato dinamarquês também, a média de gols é boa, provavelmente deve ser perto de 3 gols por partida ou mais. E o Odense em casa, imagino ele indo para cima do Lyngby, né, que também tem que tentar ganhar. Então imagino um jogo para gols. Então quem quiser ficar de olho aí no jogo, para meteoros mesmo o Odense sendo melhor, eu acho bem complicado aí. Pelo estilo, né, do campeonato, é muito difícil pegar meteoros nesse dinamarquês e imaginar que vai dar padrão mesmo sendo fora de casa, né? Mesmo sendo em casa, eu acho complicado. Bem, destacar um jogo aí do sueco, que é um campeonato que eu venho indicando, ainda mais agora que vai ter uma pausa nos principais campeonatos. Ele tem um calendário diferente por conta do inverno, ele está no começo. É um campeonato que tem vários times que dá padrão, ele mais ou menos ali, metade de cima são times maiores, metade de baixo são times que sempre estão lutando para não cair. Então, é um campeonato que eu curto fazer. E 2 horas, né, vai ter o jogo aí do Broma Poikarna, se é que eu falei certo, é um time que subiu da 2ª divisão, e o Mjällby, que é um time que não que ele seja um dos maiores do país, mas ele sempre tá incomodando, tá lutando ali em cima. E esse time do mandante aí, que eu vou me recusar a falar o nome dele novamente, ele tá vindo muito mal no campeonato, né? Ele vem de 3 derrotas seguidas na competição. É um time bem frágil. Eu olhei os jogos deles aqui, fiz 2 jogos, acho que eu peguei 2 back contra eles. Eles não fizeram os 3 jogos que eles fizeram perder, né? Tem só 3 jogos no campeonato. Então, 3-1, 2-1 e 5-0. Então, se fora de casa, nem se fala, né? E em casa, eles perderam pro Malmo, né? Que é um time grande lá. Talvez a maioria conhece o Malmo, né? Que ele várias vezes está na Champions e tal. Então, eu acho que é uma oportunidade aí. A odd tá 2,15, tá bem alta. E para mim é oportunidade. Claro que o mandante vai vir com tudo para tentar ganhar, porque ainda não ganhou. Mas é uma oportunidade para ficar de olho. Bem, outro jogo aí às 2 horas da Turquia é o Fenerbahçe em casa jogando contra o Istanbulspor. Esse time do Jorge Jesus, ele
a la Sampaoli, né? Ele não faz 5, leva 3, leva 4, então é um time bem exposto. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, mas esse time do Istanbulspor eu achei bem fraco, fiz alguns jogos deles, e para mim pode sim dar padrão para Metiodes. No momento a odd aí tá baixa, né? Tá 1,15. Vamos ver aí na hora do jogo e depois de alguns minutos, mas eu acho que até 1,20, 1,20 e poucos aí é uma odd justa aí pela diferença das equipes, e o Fenerbahçe jogando em casa é bem forte, né? Vamos falar assim. Tomar um pouco de cuidado também com, vou falar assim, não vá só pelo nome, né? Não vá muito afoito, porque, igual eu falei, é um time que é bem exposto. E para quem não gostar da odd, achar uma odd baixa, né? Para gols aí, eu imagino um jogo over 2,5 quase garantido, né? Claro que não há garantia no futebol, mas a tendência é que saia muitos gols aí pelo estilo, né? O Istanbulspor que tem uma defesa muito ruim, já levou vários gols, e o Fenerbahçe que é um time que ataca bastante. Bem, após isso, vamos ter um jogo pela Copa lá da Arábia, né? Aí você fala, nossa, mas a Arábia... Mas vai ter o time do Cristiano Ronaldo, né? E tá tendo liquidez nos jogos desse time aí. O pessoal anda fazendo. O Al Hilal já tá na final e essa outra semifinal, né? É jogo único. O Al Nassr é favorito. Não tá tão bem, né? O time do Cristiano Ronaldo, assim, questão de clima. O treinador foi mandado embora. Eles não ganharam algumas partidas e acabaram perdendo a liderança do campeonato. Mas são favoritos, sim, contra esse time do Al-Eda. Tá odd tá 1,20, então quem quiser fazer aí, tá dando liquidez, o pessoal, muito por conta do Cristiano Ronaldo, tá curtindo fazer os jogos desse time aí, e bom que já te prepara pra final, né, pra ver como é que o time joga e tal, porque vai ser um jogo bem mais equilibrado, né, o time do Al Hilal também é um dos principais do país aí, tem bons nomes, né, a gente viu jogando contra o Flamengo, então muita gente conhece. Bem, às 15h30 tem um jogo do argentino, que é Barraca Central contra Defensa e Justiça. Talvez o pessoal conheça mais o Defensa e Justiça, que vem em sétimo no campeonato, vem fazendo um campeonato ok. Esse time do Barracas, ele é muito assim, ele ataca bastante, assim, se expõe bastante, e acaba que muitas vezes ele não faz muito o seu mando, né? Vamos falar assim, tem uma certa dificuldade para jogar em casa, né? E o Defensa é mais time, né? Tem que ver como é que eles vão porque jogaram recente aí na Copa Sul-Americana contra o América, né? Ganharam do América. A odd deles está 2,38 contra 3,25 do Barracas. Então, assim, não é um jogo assim tão claro esse match odds, mas claro que se for para ficar a favor de alguém, e eu imagino que quem dê padrão em algum momento vai ser o Defensa, né? Então, uma boa oportunidade e outra odd alta, né, para ficar de olho. A gente vai ter Atalanta e Roma às 15h45. Esse jogo eu já acho bem complicado para match odds, muito por conta da Atalanta, né? A Atalanta vem muito instável nesse campeonato. Tem jogo que ela faz bem, tem jogo que ela faz mal, mas acho que está fazendo mais jogos ruins que bons. Então não vejo facilidade para match odds, até por isso a odd dela tá 2,40, da Roma tá 3,20, e a Roma é um time, vamos falar assim, aquele time safado, né? Quando ele te dá padrão, ele não faz o gol, e costuma levar também, então não é um time que eu curto fazer tanto, então acho que é um jogo muito pro live mesmo, não vejo facilidade aí pré-live, né? Acho que vamos esperar assim, acho que até pro live mesmo ser um jogo bem parelho. Outro jogo que eu separei aqui foi às 14 horas. Tem um jogo da Championship que tá no finalmente aí. Luton e Middlesbrough, né? Vai fazer um jogo aí, confronto direto. Os times estão ali em terceiro e quarto, então acho que é um jogo bem pegado. Tem um jogo para live, mas é aquele jogo interessante, assim, se sair um gol, né? Como estão disputando ali posição, estão tentando ainda chegar em segundo lugar para tirar a vaga direto do Sheffield. Então acho que é interessante ficar de olho, que se sai um gol ali do Luton ou do Middlesbrough, acho que o outro time vai para cima tentar esse empate, então pode ser interessante. Às 16h15 a gente vai ter Vitória de Guimarães e Sporting Cristal.
Nossa, Sporting Cristal, ótimo. Sporting de Lisboa. Sporting Cristal. Bem, o Vitória de Guimarães talvez seja o time ali, fora os 4 mais conhecidos, o quinto força, né? Abaixo de Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória de Guimarães, né? Costuma ser o time que pode vir e tirar pontos desses outros aí mais favoritos, né? Então, assim, tomar muito cuidado que esse Beck, eu achar a odd baixa, tá 1,44 pro Sporting, fora de casa. É mais time? É, mas a diferença, pra mim, não tá nessa odd aí, ainda mais fora de casa. Então, eu não tenho tanta leitura assim pré-live para Beck. Acho que vai ser um jogo parelho, com favoritismo pro Sporting, igual a odd tá, mas é mais pro pessoal tomar cuidado, né? Eu acho que o Vitória tem armas que pode incomodar, apesar que o favoritismo sim seja do Sporting, né? Mesmo fora de casa, mas é aquele negócio, eu acho que a odd está um pouco amassada ali pela diferença do jogo ali. Às 19 horas vai ter Sportivo Luquenho e Libertad. Bem, o Libertad vem liderando com uma certa folga, né? Tá 6 pontos à frente do Cerro Porteño, tá com 32, o Cerro com 26. E o Sportivo Luquenho, ele tá ali meio de tabela, né? Oitavo, são 12 times, então meio para baixo um pouco, né? Com 18 pontos. Mesmo fora de casa, né, esses times menores do Paraguai, eles não têm muita torcida, praticamente nem tem torcida. Então quem costuma ter torcida ali é o Libertad, o Olímpia, o Cerro, que são as maiores, e abaixo ali talvez o Guarani e o Nacional. Mas esses times menores é bem pouco, estádios são pequenos, muitas vezes jogam com a torcida que seja deve ser mais do Libertad que do Sportivo Luquenho. A odd está 1,47. Eu acho uma odd boa, né? Pela diferença das equipes aí, realmente é essa. Então um jogo aí para ficar de olho. Quem não faz muito paraguaio, então se quiser começar por esses 3, né? Então eu indico até só o Libertad e o Cerro, né? O Olímpia tá jogando não tão bem, né? Essa temporada, talvez os 2 primeiros aí sejam mais garantia de facilidade de leitura, né? Bem, amanhã tem o último jogo da segunda rodada da Série A, que é um campeonato que está bem equilibrado esse ano. Acho que esse negócio de alguns clubes ter virado SAF, mas que não virou nenhum super time ainda, talvez nem virem, né? Mas são times que estão pagando em dia, estão mais organizados. Então, assim, você já vê que é um outro clima. Por exemplo, você pega o Botafogo, né? Que sempre foi muita, entre aspas, bagunça, né? Um time sempre que teve dificuldade para pagar em dia. O Vasco, que nos últimos anos também. O Cruzeiro, que apesar que não estava com um histórico tão grande igual o Botafogo, mas teve os problemas aí nos últimos 4, 5 anos, né? Então, eu acho que o campeonato tá bem parelho. Hoje a gente viu times aí que até então era favoritismo e Flamengo e Inter. Hoje o Inter ganhou lá. Ok, que não é anormal perder pro Inter lá, mas o Inter conseguiu uma vitória, né? O Vasco e Palmeiras, mesma coisa, lá no Rio, mas até pouco tempo o Vasco não conseguiria, eu poderia até ganhar o jogo, mas seria aquele jogo por uma bola. Hoje conseguiu abrir 2-0, fez o Palmeiras correr atrás desse empate. Então, assim, tá tendo jogos muito parelhos, né? Acho que é um campeonato muito difícil, tanto pro título quanto pra permanência, né? Então a gente sabe que tem os times aí favoritos, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, pelo elenco, ainda não está jogando o que pode pelo time que tem, mas é um favorito, né? E o resto dos times aí, alguns ali vão disputar competições, outros vão lutar para não cair, então campeonato bem complicado. É um campeonato, esse jogo é um jogo que eu não vejo um favoritismo assim, além da questão do mando, né? Claro, vai jogando em casa, a torcida lota e tal, vai ter uma pressão. Mas além do mando, olhando os times, eu acho muito parelho, né? O Botafogo vem numa fase de resultados boa, mas é um time que joga muito no erro, bola parada, contato físico. Não é um time muito bonito de se ver jogar, vamos falar assim, né? E o Bahia tá jogando no estilo City, vamos falar assim. É um time que tenta propor sempre, que com muita velocidade.
mas em contrapartida leva muitos gols, né? É um time que está sempre muito exposto. Então, o jogo contra o Bragantino, que eles perderam fora, eu achei eles muito expostos. E o Botafogo talvez é um time que não é tão bom fazer isso, porque eles gostam de jogar no erro. Foi assim contra o São Paulo lá dentro de Engenhão. Então você imagina na Fonte Nova. Então pontos, né, que talvez possa ser usado na hora do trade, né? Eu acho que o Botafogo, bola parada, canto, falta que possa ser alçada na área, é interessante comprar, né? Tem jogadores altos lá na frente, Eduardo, Tiquinho, os zagueiros, né, Cuesta. Então, o Bahia já é um time mais fraco, jogadores muito novos, muito leves. Então, acho que seja o ponto aí, quem queira que tenha um método para canto, para bola parada, que possa ser alçada na área, seja interessante, né? Bem, depois vamos ter às 20 horas Montevideo Wanderers contra o Nacional de Montevideo. Também é outro jogo aqui que temos o favoritismo do Nacional, né, como é de esperado. Ele e o Peñarol são os maiores times aí do país, mas é mais um aviso, né? Talvez quem não está tão acostumado a fazer jogos do América do Sul, do Uruguai, o time que está melhor de fazer é o Peñarol, né? É o time que vem desempenhando em campo e é o líder também. Vem bem. O Nacional está oscilando um pouco. E o Montevideo Wanderers não é um time tão ruim, ele está intermediário, até está na quinta, né, posição, está uma posição só atrás do Nacional. Então só tomar um pouco de cuidado com esse jogo na questão de match odds, né? Não vá muito seco ali em cima do Nacional. Bem, vamos ver se tem mais algum jogo aqui. Vai ter um Guarani e Cerro Porteño aqui pelo Paraguaio, às 21h30, também um jogo muito igual. Vai ter também um clássico lá no Peru, às 22h30, Universitário contra o Sporting Cristal. É isso, acho que não tem muito mais jogos assim para falar. A maioria dos outros jogos que tem aqui da América do Sul à noite é bem equilibrado, então, igual eu falei, tem até os clássicos ali, então não tem como prever muito pré-live, né? São jogos mais para live. Como a gente pôde ver, essa segunda não tem tantas oportunidades assim, principalmente para quem está acostumado com os campeonatos francês, espanhol, Premier League, talvez até Portugal, né? Apesar que tem um jogo aqui, Vitória de Guimarães Sporting, eu acho que deve ser um bom jogo de fazer. Mas até para pré-live esse jogo é um pouco complicado, igual eu falei. Eu acho que não é um jogo tão simples assim para o Sporting. E essa odd eu achei baixa. Então, quem não tiver acostumado aí com esses outros campeonatos, também não quiser arriscar, já está mais para o final, não vou arriscar tanto, não vou começar a fazer agora. Então pode talvez até tirar a segunda aí para descanso, né? Vamos falar assim. Mas eu aí a partir das 5 horas estarei ligado aí, né? Fazendo joguinhos aí da América do Sul. Ainda mais agora que a Europa tá quase acabando, né? Vai ter só esses aí mesmo para fazer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que enfim esse áudio aqui tenha dado certo, que o primeiro também não deu. Tô gravando de novo. Mas é isso aí. Obrigado por terem escutado e fique com Deus.